Manoel Antônio de Almeida foi um escritor brasileiro, autor de um único romance, Memórias de um Sargento de Milícias. Fez parte da geração romântica, é patrono da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras. Manoel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1831. Filho dos portugueses Antônio de Almeida e Josefina Maria de Almeida, ficou órfão de pai com 10 anos de idade. Estudou desenho na Escola de Belas Artes, concluiu o curso de medicina em 1855, mas não exerceu a profissão. Dedicou-se ao jornalismo. Ainda estudante, Manuel Antônio de Almeida começou a colaborar com a imprensa, publicando poesias e traduções. Entre 1852 e 1853, ele foi redator e revisor do Correio Mercantil, onde publicou suas memórias em forma de folhetins e assinadas sob o pseudônimo de Um Brasileiro. Entre 1854 e 1855, Manuel reúne suas histórias e lança em 2 volumes o romance Memórias de um Sargento de Milícias, sua única obra publicada. A narrativa situa-se à época de Dom João VI e narra a história das aventuras de Leonardo, desde seu nascimento até o casamento com Luizinha. Filho de Leonardo Pacata e Maria das Hortaliças, o herói vive livremente, praticando travessuras. As malandragens de Leonardo são o centro da narrativa e só têm fim quando, em virtude de sua ampla experiência no mundo da vadiagem, ele é escolhido pelo chefe de polícia para ocupar o cargo de sargento de milícias. Outros personagens movimentam-se na sociedade carioca. Manuel Antônio de Almeida é um autor que cronologicamente se situa dentro do romantismo urbano, porém, a obra difere dos folhetins que faziam tanto sucesso na corte, pois se detém nas classes populares, traçando um perfil preciso e descontraído do Rio de Janeiro no tempo do rei Dom João VI. Provavelmente, o autor valeu-se de suas experiências pessoais junto às camadas mais humildes da população carioca da época. Desse descompromisso com a moda vigente, aliado ao senso de humor que lhe era próprio, permitiram-lhe criar uma das obras mais originais de romance de costumes. Porém, algumas das suas características, entre elas a crítica social e a objetividade da narrativa, anteciparam o realismo. Estamos ao vivo? E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Eu anotei algumas coisas aqui só para não me esquecer, para me organizar melhor. Então, bora lá falar um pouco, né, sobre esse livro, que é lá de meados de 1800. Ele é um livro que se encaixa no romantismo, apesar de não ter muito em comum com o romantismo e flertar bastante com o realismo, que vem a ser o movimento literário a seguir da sua época. Então, eu diria que é um movimento bem à frente do seu tempo, né? A gente tem à frente desse livro o Manuel Antônio de Almeida, né, que era um médico formado, mas que não seguiu a profissão, ele na realidade seguiu pela área de jornalismo, e foi inclusive lá no jornal onde ele trabalhou, Correio Mercantil, que ele publicou um livro dividido em capítulos que eram publicados periodicamente. Inclusive isso mostra um pouco sobre a linguagem, como é montado o livro, né? Se você for folhear um livro do Sargento Ulisses, você vai perceber que é um livro com pequenas histórias, que são muitas, inclusive mais do que um livro normal. Tem mais ou menos mais de 40 capítulos, mas que são bem objetivos. O narrador não se demora a expressar a sua expectativa aos personagens e a contar as histórias. Inclusive, as histórias ele poderia ser chamado de romance de situação, já que ele mostra situações, pequenas situações do dia a dia e que eleva ao extremo a personificação do que aquelas pessoas são. A gente pode pegar isso como uma clara referência aos seriados de TV, sitcoms como How I Met Your Mother ou Friends, ou outros, por exemplo, aí, onde os personagens são bem caricatos, bem expressivos, com características bem marcantes e que contam uma história bem resumida e que não influencia muito em uma trama, mas que constitui essa trama longa, né? Essa completude. Voltando aqui a falar
pouco sobre a vida do autor. O autor ele morreu bem cedo, na realidade, ele morreu por volta dos 30 anos aí. E o que a gente pode... Uma curiosidade é que ele conheceu Machado de Assis e conversou e tal, e isso pode ter uma influência, inclusive, com esse flash ao realismo, né, que o Manuel fez. A gente eu vou falar um pouco aqui sobre o movimento literário. O movimento literário é o romantismo, né? Porque datava daquela época o romantismo. Só que ele distancia muito do romantismo, porque lá nos critérios está falando por que se aproxima do movimento literário, mas aqui é o oposto, porque ele se opõe ao movimento literário. Ele não tem essa responsabilidade em tratar o personagem como um ser quase que divino, quase que inalcançável. A moça bela, o rapaz corajoso, não tem essa responsabilidade. Na realidade, os personagens são tratados como antagonistas. Para você que não sabe o que é um antagonista, a gente pode fazer uma referência a personagens como a Harley Quinn ou o Deadpool, que são personagens que não têm compromisso nem com a justiça e nem com o crime. São personagens que têm compromisso apenas consigo mesmo. Esses são os anti-heróis. E a gente tem aqui uma elevação disso com a exposição das mazelas que esses personagens e dos dilemas que esses personagens vivem. Você que assistiu a série Euphoria, a gente pode ver os personagens principais com muitos problemas, diferenciando, por exemplo, de outras séries onde as pessoas são mostradas como perfeitas. E aqui não. Elas flertam muito mais com a realidade, sabe? Com a realidade daquela época. O livro ele se passa no Rio de Janeiro, no Brasil colonial, em meio 1800, na época do rei. E basicamente esse é o espaço onde é vivido tudo isso, né? A gente também tem um narrador aqui que é um narrador que ele vê a situação de fora, é um narrador locutor. Ele está observando a imagem de fora, mas ele toma as suas, como eu posso dizer, as suas liberdades em opinar sobre a história. A história toda era contada de uma forma bem cômica e que se distancia ainda mais do movimento a que ele aqui é atribuído, né? Uma forma assim bem, além de cômica, bem humorada, bem leve, e a gente pode ver isso também porque foi algo publicado em um jornal, que foi algo para alcançar classes sociais mais baixas, diferente do romantismo, onde tinha um português super rebuscado, palavras super difíceis, que inclusive hoje, quando a gente vai ler, são obras super ultrapassadas, e algumas são verdadeiras obras de arte, mas que foram datadas com o tempo, sabe? E já essa obra é uma obra super atual, assim, sabe? Mesmo mostrando um Brasil característico, colonial, ela é super atual. Enfim, eu vou contar agora um pouco sobre o enredo, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem Leonardo, que é o personagem principal, que é filho de outro Leonardo Petec, e a sua mãe, Maria das Hortaliças, é isso aí mesmo. Os nomes são bem estranhos. Basicamente, eles têm ali um encontro quando eles estão vindo para o Brasil. E aí, inclusive, isso é um motivo de chacota para o Leonardo, porque dizem que ele veio de um pisão no pé e um belisco. Que é como acontece o encontro dessas duas pessoas. Muito cedo, o Leonardo ele é expulso de casa logo depois do pai descobrir uma traição, vai embora para Portugal de novo com um amante e o Leonardo vai morar com o seu padrinho. Lá ele conhece lá ele conhece uma menina, né, que é deixa eu lembrar, a Luizinha, que ele se apaixona por ela e tal, mas tem um empecilho que é a tia dela. Porém, nessa conversa aí do padrinho, da padrinha dela, da madrinha dele com a tia, se resolve e tal. Só que esse tio, vou caracterizar um pouco mais ele, que ele era um barbeiro, mas que ele era bom de finanças, né? Esse tio, ele acaba morrendo e o Leonardo ele tem que voltar para onde seu pai, tá? E
ele tem que voltar para onde seu pai. E aí a Luizinha acaba se casando com outro, e o grande amor da sua vida, o primeiro amor da sua vida, já não é mais dele. Logo após isso, o Leonardo ele se apaixona de novo por outra menina, por outra mulher. Só que essa mulher lá onde ele foi, já tinha dois pretendentes que eram seus primos, né? Porém, a madrinha dele foi lá e começou com a mãe da menina, né? E conversa vai, conversa bem, ela super permitiu, né? Viu que era de uma boa família, inclusive as intenções tanto do padrinho falecido quanto da madrinha eram melhores para Leonardo, de ser, sei lá, um doutor, ou um sargento, ou um coroinha, um padre, e e é isso, né? Ela deixa e tal, e eles prestes a casar, mas não casam, não desenvolvem a relação a partir dali, porque os primos armam meio que uma emboscada para ele. Eles contratam um sargento, que é o Vidigal, que ora aparece como um antagonista, mesmo essa trama não tendo um antagonista, não tendo o lado do bem e o lado do mal, já que o próprio Leonardo não é um cara tão do bem assim. Na verdade, ele é um cara muito do malandro, muito do bom vivão. Inclusive, essa é uma das causas para impulsionar essa emboscada dos primos da Vidinha, que a outra menina, que eu havia falado, desculpa não ter citado o nome, da Vidinha, porque eles denunciam e o Leonardo é preso por ser um vadio, por vadiagem, por ser esse bom vivan, esse cara que enche a cara mesmo, que vai e faz as coisas do jeito dele. A gente pode pegar como exemplo, por exemplo, alguns personagens da cultura brasileira, da literatura brasileira. Esqueci agora o nome do carinha lá, mas da Compadecida tem o personagem principal. Ele é esse tipo de pessoa, a pessoa que vai lá e tem toda aquela malícia, aquela malemolência, sabe? E é isso, basicamente é isso. Depois tem toda uma trama aí que já envolve o final da trama e eu não quero contar, porque é algo que aí sim tem uma proximidade com o romantismo, que é o final feliz, que é o... Eu não vou falar aqui o final, mas tem uma relação com o romantismo, literalmente, e uma reviravolta na história. E é basicamente isso. E essa é a história, esse é o contexto, essa é a narrativa. Eu espero ter sido claro, espero ter sido objetivo. E qualquer dúvida a senhora pode perguntar agora. Muito obrigado a todos que acompanharam. E é isso, um beijo. Boa tarde, meu nome é Esdras Emanuel e eu vou falar sobre os principais costumes e o papel do homem e da mulher no livro Memórias do Sargento de Milícias. Bom, sobre os principais costumes do livro, que foram mostrados no livro, temos a procissão, uma procissão que era praticada semanalmente pelas igrejas e consistia na saída de padres das igrejas e eles carregando umas cruzes, e isso acompanhado de alguns irmãos e do povo. Os irmãos carregavam umas lanternas e o povo, era pessoas de fora, sempre ficavam em grande número. Eles saíam e faziam uma caminhada num tipo de desfile formal. O padre ia rezando e o povo que acompanhava a reza. Em alguns momentos dessa caminhada, ou desse desfile, eles paravam, se ajoelhavam e oravam por um longo tempo. Fazer isso, praticar essa atividade semanalmente, satisfazia bastante a devoção que os padres e os clérigos tinham, e eles eram os que organizavam essas atividades. E as pessoas faziam porque procuravam pastos e ocasiões de sorte.
que no caso, se eles fizessem isso, eles acreditavam que iam chegar até eles. Continuando sobre os costumes da época, uma coisa que eu pude ver também era que antigamente os pais, os responsáveis pelas crianças, eram quem escolhiam o que os filhos iam fazer quando crescer. Não tinha a liberdade, as crianças não tinham a liberdade de escolher, e os responsáveis não se preocupavam com isso. Só se preocupavam naquilo que eles queriam. O que eles queriam das crianças da época, eles cobravam. Por exemplo, o padrinho de Leonardo, ele mudou o jeito de tratar Leonardo por bastante tempo para que ele, quando ficasse adulto, virasse clérigo, trabalhasse na igreja. E era isso que o padrinho queria dele. Sobre a vontade de Leonardo, até certo ponto ele não queria, e acabou que ele só continuou a fazer aquilo porque ele só queria se encontrar com um amigo dele que fazia algumas traquinagens, e era só por isso. Ele não tinha interesse naquilo e não tinha interesse em nada praticamente, mas não foi a escolha dele ele ser aquilo que ele estava sendo nos primeiros momentos do livro, e sim vontade do padrinho. Uma coisa que hoje em dia não se vê mais é isso, os filhos serem forçados a ser alguma coisa que não querem. É isso que os pais querem. Agora, falando do papel do homem e da mulher no livro, o que eu posso dizer é que, da maneira que eles foram representados, que até certo ponto os dois, tanto o homem quanto a mulher, têm liberdade de escolher algumas coisas. Por exemplo, aqueles com quem eles querem ficar, geralmente não é escolhido, pelo menos não foi mostrado isso no livro, desde quando eles nascem ou depois que eles crescem, com quem eles vão casar ou coisas do tipo. Então, até certo ponto, eles têm liberdade. O homem, quando ele se torna adulto, ele escolhe o que ele quer fazer, o que ele quer exercer. Apesar de ser criado para ser alguma coisa, ele pode escolher mudar isso algum dia. Quando ele se torna adulto, ele pode realmente mudar. A mulher, ela trabalha, tanto é que Maria, antes de casar com Leonardo, ela vivia de trabalho. Lá em Portugal, ela trabalhava numa lojinha. Até se casar com Leonardo, ela tinha uma certa liberdade, vamos dizer assim. E só que quando os dois vieram para o Brasil, se casaram, tiveram um filho, aí começou aquela ideia que foi construída na sociedade e até hoje é vista, a ideia de o homem sair para trabalhar e a mulher cuidar da casa e dos filhos. A gente pode ver isso no período que Leonardo Pataca, o pai do protagonista, e Maria ficaram casados. No momento que deram casados, eles já mostravam aquela ideia da sociedade que está na cabeça de todo mundo e até hoje existe, que é a do homem do homem sair para trabalhar e a mulher ficar em casa para cuidar da casa e dos filhos.